Oi, vamos falar de mais um caso? Hoje quero contar para vocês o caso da Renata e da Cristina. Dois mundos absolutamente diferentes, duas pessoas totalmente diferentes que conseguiram se relacionar. Eu sou Roberta Almeida, psicoterapeuta, e estou aqui para falar para você da Entrelaços, que vem com um olhar novo sobre relacionamento, a partir da técnica Helena Martins, tá bom? Vou falar primeiro um pouco da Renata. A Renata, seus 40 e poucos anos, casada, 2 filhos numa idade entre 10 e 15 anos, e foi percebendo que o seu casamento já estava indo por água abaixo, né? Já não tinha mais sexo, as discussões eram grandes, já não conseguiam mais estar junto. Ela e o marido, e ela sempre teve relações com homens, muitos amigos gays, mas nunca tinha olhado para uma mulher. Vamos para a Cristina. A Cristina também, seus 40 e poucos anos, sem filhos, sempre teve relacionamentos com homens, mas naquele momento estava casada com uma mulher. Duas histórias não se conheciam, duas histórias absolutamente diferentes e, por coincidência, acabaram se separando na mesma época. Duas formas também muito diferentes de se separar. A Renata foi percebendo que o casamento já não estava indo muito bem, tinha as incompatibilidades, não tinha mais o sexo, as discussões, as visões muito diferentes, tudo muito diferente. E junto em terapia com a Helena Martins, o que ela foi percebendo? Que se ela se mantivesse nesse relacionamento, a autoestima dela estava indo cada vez mais para baixo. Estava difícil de conseguir se sentir bonita, feliz de novo, porque era uma carga emocional muito grande, uma responsabilidade muito grande e ela não estava dando conta. E conversando com o marido, o ex-marido, percebeu que a única coisa que unia os dois eram os filhos e que ele só estava do lado dela porque ele queria ficar perto dos filhos, ele não queria mais ela, ele queria estar perto dos filhos. Isso mexeu com ela de uma forma tão grande, tão profunda, que ela desabou. Ela desabou e ela foi em terapia com a Helena Martins, a muito custo, se preparando para uma separação. Porque decidiram, na separação, que os filhos iam ficar com o pai e não com ela. Isso não só pela separação, mas ela não tem uma família, né? É uma pessoa sozinha, não tem irmãos, não tem os pais falecidos, ela é sozinha, então não tinha como ela cuidar dos filhos. Se ela tivesse com os filhos iam estar na mão de uma empregada. Ao contrário dele, que tinha 2 irmãs, os avós vivos, todos morando perto, todos cuidando, uma família de almoçar domingo. Então, para as crianças, o ideal era ficar com ele e não com ela. Só que isso para ela foi como se o chão tivesse se aberto, absolutamente mexida, julgada por muitas pessoas. Então ela teve um processo de separação muito doloroso, muito difícil. E foi um dia de cada vez. Ela engordou demais, ela se sentia horrorosa, mas ela precisava ser forte para enfrentar o que precisava, porque na verdade dela, na forma que ela enxergava, se ela conseguisse estar inteira com ela, ela ia estar inteira com os filhos. E que se ela ficasse num relacionamento de mentira, ela ia começar a tomar remédio, entrar em depressão, pânico, ansiedade, ela ia entrar num caminho muito difícil de retornar, porque ela ia viver uma mentira e ter que passar para os filhos essa mentira. E o que ela sempre preservou, a forma dela enxergar os valores dela, era a verdade, ser íntegra com os filhos. Então ela optou por criar uma relação diferente, enfrentar todos os conceitos da sociedade e ir para um mundo diferente, mas sendo verdadeira. E com isso ela mudou tudo, mudou o trabalho para ter horários mais flexíveis para estar com os filhos, poder almoçar com eles durante a semana, estar mais junto deles fim de semana, mudou de cidade porque não conseguia se sustentar numa cidade grande, ela precisou ir para o interior, enfim, todo um processo difícil de lidar numa separação, mas conseguindo olhar para cada sentimento e cuidando dele e se fortalecendo a cada vez. Mas
uma autoestima muito mexida, com uma dureza na vida, a dificuldade porque muita cobrança das pessoas, porque que ela não estava com os filhos. Do outro lado, Cristina, outra mulher bem-sucedida, como eu disse, né, teve vários relacionamentos com homens, enfim, e estava naquele momento na paralela das histórias, ou dois mundos, tinham amigos em comum, mas se viam de longe, não tinham aproximação. A Cristina estava casada com uma mulher já há muitos anos, 10 anos, e ela passou por uma traição muito dolorosa, assim, muito dentro de casa, com uma amiga, e foi pro fundo do poço, porque foi muito a forma como descobriu. Elas estavam tentando resgatar o relacionamento de 10 anos que estava complicado, no meio de aniversários, com amigos todos sendo convidados para festa e ela sendo traída. E quando ela descobriu muita mentira, aquelas coisas que destrói qualquer um. Então, Renata separando, deixando 2 filhos com o ex-marido totalmente machucada e doída. E Cristina acabando de sair de uma separação com traição. E as duas faziam terapia com Helena Martins e pela técnica, vamos tentar reconstruir a vida. Os meses passaram, quase 1 ano depois das 2 separações, ainda muito machucadas, muito feridas por um monte de coisa. A gente brincava que a Cristina um pouco mais do que a Renata, mas a Cristina a gente falava assim, parece uma pessoa que está queimada, que passou por queimadura, onde você toca dói. Aonde você chega perto dói. Então, arisca, com medo de relacionamento, não acreditando mais em relações, dizendo que tudo era muito falso, enfim. Passando pelo processo que nós passamos numa separação de acreditar em si, acreditar no amor novamente. E elas tiveram de lição de casa começar a olhar o mundo novamente. Não dá para ficar nessa situação. Então vamos enfrentar a vida, vamos buscar novos relacionamentos, porque a gente merece ser feliz. E elas estavam nesse processo. E saíram as duas com mais um amigo, não tinham afinidade, como eu falei, não eram amigas, mas assim, vamos, já que somos 3 dentro do grupo separados, vamos tentar. Tinha mais um amigo delas. Os 2 eram gays, ela não, mas eles saíram para começar a ver o mundo. Só que com toda dificuldade, não sabiam como paquerar, não sabiam entrar em aplicativo, não sabiam mais conquistar, porque estavam numa zona de conforto de um relacionamento estável de muitos anos e isso foi virando piada entre eles e brincando. E um dia, a Renata, porque se aproximou, né, da Cristina, começaram a conversar e olhou para a Cristina com um olhar diferente. E não compreendendo o que era isso. Por que esse olhar diferente? Como pode, né, do dia para a noite, começar a pensar e ver uma possibilidade de um relacionamento se a vida inteira se relacionou com homens? Hoje existem vários nomes. Existe o PAN, que é pessoas que gostam das pessoas, independente do sexo delas. São pessoas que têm uma conversa ou de alguma coisa atrai, enfim, são mais livres. E a Renata começou a olhar diferente e em terapia com a Helena Martins foi falando com ela. E a Helena foi ensinando ela a tirar os preconceitos de relacionamento, desconstruir essas coisas que tem que ser quadradinhas de o que eu vou falar pro meu filho se eu tiver com um relacionamento com homem ou com mulher, como é que eu dou satisfação, a sociedade já é muita coisa. Então, foi ajudando a Renata a cuidar disso. Porque dentro da Renata tinha o medo dos filhos, o medo de contar para o mundo, os preconceitos que a gente fala o tempo inteiro. Mas não perdia o valor de estar numa relação de uma pessoa que ela estava começando a conhecer e achando interessante. Não sabia o que fazer com o sexo, não tinha essa prática, mas ela tinha um olhar diferente. Algo mexeu dentro dela. E ela estava tentando entender o que é isso e como ela saía disso. Porque ela precisava quebrar os próprios preconceitos dela. O resto dos outros é um problema dos outros. Mas ela tinha as questões com ela. Em compensação, a Cristina estava absolutamente arisca de não querer relacionamento, de não querer ninguém perto, não queria se relacionar de novo. Porque a traição doeu demais, ela estava absolutamente triste. Era uma pessoa de uma amizade de uma vida com quem ela estava casada, não era uma pessoa que ela conheceu. Então,
tinha uma amizade longa, tinha todos os amigos, tinha uma vergonha, tinham vários sentimentos misturados ali dentro que ela não queria se relacionar. Mas tinha um olhar diferente para Renata também. E a Helena Martins, percebendo isso, foi junta um, junta a outra, vão fazendo testes, vão indo e elas um dia resolveram sair. Para o mundo da Renata, o mundo gay era um mundo novo, não conhecia nada. Para a Cristina, ela foi ajudando a Renata e se permitindo, sem saber muito para onde ir, o que fazer com isso. E assim elas começaram a sair um pouco, a ficar junto. Teve um dia que a Renata se declarou para a Cristina, dizendo que não sabia o que era aquele sentimento, porque não era dizer, estou apaixonada, amando loucamente. Não tinha esse glamour da relação. Tinha um brilho diferente. Tinha algo que dentro dela dizia que era uma possibilidade. O que aconteceu com a Cristina? Elas acabaram ficando juntas naquela noite, que a Renata contou, mas no dia seguinte a Cristina entrou em pânico. Botou a Renata para fora da vida dela, não quero, não vou me relacionar, não. Ficaram meses sem se falar. Como elas eram conhecidas, mas não eram que frequentavam sempre os mesmos lugares, foi possível ficar com uma certa distância. Só que a Cristina, absolutamente fechada na verdade dela de que não queria se relacionar, e a Renata, de novo, caiu no buraco dela. Por quê? Se sentiu rejeitada, já estava fora do padrão, com os filhos longe, então tomou um segundo tombo em meses que tinha acabado de se relacionar. Mas ela tinha uma coisa que dentro dela que dizia assim, eu fiz o que precisava ser feito. Se eu ficasse me escondendo, eu um dia podia me arrepender. Se me arrependi porque não deu certo, paciência, mas eu tentei. Então dentro da Renata, por mais dor que tivesse, o abandono, a carência, tudo, foi um acalento ela ter tentado. Mesmo se machucando, mesmo abrindo a ferida da separação, mesmo sendo complicado o que estava acontecendo. Aguenta aí, vamos até o fim que tem história pela frente, espera um pouco, vamos lá. E lembra, a gente vai falando dos canais, a gente tá no YouTube, no Face, entra nas nossas redes sociais, convida as pessoas que vocês sabem que querem um relacionamento e não sabem o que acontece com elas, não esquece disso, clica no nosso link e acompanhe a gente nas redes sociais, porque tem muita história para contar. Vamos voltar para Renata e para Cristina? Falamos da Renata, agora vamos para Cristina. A Cristina entrou em pânico, de medo de se relacionar. A Renata era uma pessoa importante, era uma pessoa muito querida pelas pessoas, tinha uma cobrança dos amigos de não machuca a Renata é uma pessoa especial para os amigos, então a pressão foi demais e a Cristina não aguentou. Passaram-se meses, cada uma na sua sem se ver. Uma pessoa da família da Renata falece e a Cristina fica sabendo pelas redes sociais. E a Cristina liga para Renata para ser solidária, para dar uma palavra, né? Independente de não ter dado certo a relação, ela não queria que isso afastasse demais. E como a família para a Cristina é algo muito importante, que são os valores, ela sentiu que era necessário nesse momento, com a Renata, fazer uma palavra de amor, de carinho, para que a Renata se sentisse mais acolhida. E nisso elas foram voltando a se falar, troca uma mensagem aqui, troca outra mensagem lá, as duas morando em cidades diferentes, mas começa de novo um brilhozinho, começa de novo um affair. E assim elas vão voltando a se falar. Até lá não tem relacionamento nenhum. De novo as duas com medo, com seus traumas, com as suas dificuldades. Mas tanto a Renata quanto a Cristina são pessoas muito definidas na vida. Elas sabem o que elas querem. Sabendo dos medos, sabendo dos traumas, sabendo das dificuldades, elas não desistem de se relacionar, elas não desistem de ter uma vida amorosa, mesmo com todas as dificuldades. Só que o que acontece? Momentos diferentes, pressão de amigos e sociedade, porque é complicado sim, né? A expectativa dos outros. A gente já tem que lidar com as nossas expectativas, que já não é fácil. Lidar com as expectativas dos outros é mais complicado ainda. A gente tem que estar muito inteiro em nós para isso acontecer. Então já tinha um entorno geral, mas elas resolveram
a voltar a conversar. Nesse meio tempo, tem um fim de semana que tem um encontro de amigos que elas sabem que elas vão se encontrar. O que acontece? A Renata vai para uma festa de aniversário dos filhos e volta, porque em outra cidade, né, ela voltou para a cidade dela, onde a Cristina estava com os amigos, acabada. Ela estava destruída por questões dela, do que aconteceu no aniversário, de se sentir excluída, de se sentir distante, de saudade dos filhos. Enfim, ela volta destruída. No mesmo fim de semana que a Cristina toma a coragem de estar perto da Renata. Imagina o que não foi o fim de semana e nós, terapeutas, cuidando como se fossem aquilo que eu falei lá no começo, pessoas com feridas profundas, que você não vê, você olha para a pessoa, você não enxerga, mas quem tem um olhar do emocional, quem tem esse cuidado com o ser humano, né, dos sentimentos, percebe a fragilidade gigante. Uma palavra lhe dada errada, um abraço, um olhar, era para separar tudo de novo, uma coisa que estava tentando novamente se construir. E a Renata tem um amigo muito carinhoso, sabe aquelas pessoas absolutamente doces? Ela grudou nesse amigo e falou assim, aonde eu for, você vem comigo, porque eu não posso receber um não, eu não posso que ninguém fale ninguém aperte meu calo, eu não posso nada. Eu tô mais... Aquela coisa, quando a gente está muito machucado, quando a gente está muito triste, a gente não deve se excluir, não deve, que é o que mais as pessoas fazem. Quando dói, se fecha, se isola, e é o oposto que a gente tem que fazer isso. E a Renata, sabendo disso, grudou num amigo no fim de semana e falou, fica comigo, eu não tenho condição de ficar sozinha. Senão eu vou deitar na cama, eu vou ficar chorando, vou chorar o fim de semana inteiro, não vou querer ver ninguém, eu tô perigosa, ela brincava. E a Cristina, tendo esse olhar de cuidado, também foi se aproximando, mas olhar de tudo que a Renata tinha, olhar a Cristina era ter a rejeição de novo. Ela não esqueceu, não é que estava magoada, não, mas tinha um sentimento dentro dela de dizendo, o que eu faço? Não quero ser rejeitada, não hoje, não quero ser rejeitada de novo, não preciso passar por isso. E assim elas foram no fim de semana tentando conversar. Surgiu um teatro no fim de semana, no domingo vai todo mundo, e dali foram comer uma pizza, sempre com amigos. E a Renata, o que a Cristina estava queimada, que machucava tudo, mudou a situação. Quem estava assim era a Renata, por tudo que elas estavam passando. Passou isso, passaram-se alguns meses. O que aconteceu? Uma foi ajudando a outra a se fortalecer. Só que as duas machucadas. Então, ora elas estavam bem, ora dava choque. Elas ficavam, porque era muito fácil a dor de uma tocar a dor da outra. E da briga. Mas elas tinham a vontade de que desse certo. Elas tinham a boa vontade de querer construir uma relação, mesmo com todas as dificuldades. Dois mundos opostos, duas pessoas totalmente diferentes. Se uma gosta de água, a outra gosta de vinho. Se uma gosta do calor, a outra gosta do frio. Se uma gosta de comida muito quente, a outra gosta de comida meio frio. Pensa em duas pessoas absolutamente diferentes. Uma com filhos, outra sem filhos. Com uma vida totalmente liberta, sem preocupação. O que fez as duas tentarem se relacionar? Um sentimento de carinho, de respeito pela outra. Não foi amor, não foi sexo. Não dá para dizer, vamos começar nos relacionando porque tivemos uma paixão maravilhosa. Não. As duas estavam com a autoestima muito baixa, brigadas com o corpo. Tinha sexo sim, mas não era aquela coisa mais importante. Era muito difícil tudo. Porque se entregar, estar junto, era medo, não era amor, não era tesão, era medo. Medo de se machucar de novo, mesmo porque o processo de adaptação foi uma loucura. Só que a boa vontade das duas de tentarem um relacionamento, a boa vontade das duas de se adaptar a uma realidade e conseguir colocar o que de verdade doía para o que aonde eram força, uma foi ajudando a outra nos buracos da outra. Uma coisa muito legal dessa história das duas foi a construção
Porque apesar de serem duas mulheres absolutamente diferentes e o buraco e a dor serem absolutamente diferentes, elas conseguiram ter a sensibilidade de uma ajudar a outra nisso. E o mais importante, como elas se separaram de uma forma muito difícil, nessa segunda relação, elas quiseram fazer diferente e as duas foram pelo mesmo caminho. Nenhuma delas tentou mudar a outra. Elas foram em busca de resolver a dor delas. Elas foram em busca de resolver as questões que estavam dentro delas. E isso fortaleceu uma, isso fortaleceu a outra. E elas conseguiram se adaptar. Se uma das duas tivesse fechada para balanço e só colocado a responsabilidade porque a outra erra, porque o outro fez isso, porque o outro não faz nada, porque eu tenho que fazer, elas não iam ter conseguido se relacionar. Como cada uma, dentro da sua carência, dos seus medos, dos seus traumas e uma adaptação gigante para dois mundos totalmente diferentes, uma pessoa sem filho, que nunca quis ter filho, que não passava isso na cabeça, ganha 2 filhos de presente, mesmo não morando junto, mas convivem com as carências, com as competições, com tudo que a gente já conversou das relações transversais que acontecem. A Renata sempre teve relacionamentos com homens e de repente vai aprender a ter um relacionamento com uma mulher, que tudo diferente, a forma de transar, o carinho, o jeito de ser, a sociedade, todos os preconceitos, contar para os filhos que ela resolveu ter um relacionamento com uma mulher, que para ela a sociedade não era o problema eram os filhos, que era o que importava para ela. A adaptação. Quando a gente fala, não tem com quem eu me relacionar, não tem como eu ter alguém, não existe essa pessoa, estou sozinha, não é uma verdade. Se a gente tem adaptação, se a gente tem boa vontade, conseguimos nos relacionar. E a história da Renata e da Cristina, que são dois opostos, duas pessoas absolutamente de culturas diferentes, de formas diferentes, de vida e de traumas, conseguiram. Aí você pergunta assim, mas Roberta, quanto tempo? Elas ainda estão juntas? Estão. Vão fazer quase 9 anos de casadas. As duas têm liberdade, as duas, cada uma tem a sua casa, passam tempo juntas, passam tempos cada uma na tua casa e tudo combinado, com boa vontade, não quer dizer que não tenha, continuam absolutamente diferentes. Quem convive com elas e sabe, se uma gosta de branco, outra é preto, continuam assim, só que se respeitam. E essa é a chave, esse é o segredo. Mudar você para você poder ter uma relação. Ah, elas serão felizes para sempre? Ninguém sabe, a história é delas, mas se elas aprenderam algo nesse processo todo de relacionar, é a adaptação e que o amor é construído. Elas são a maior prova de que é possível ter um relacionamento absolutamente diferente dos padrões, conseguindo se libertar cada um dos seus medos, cada um dos seus preconceitos e se adaptando para uma nova realidade. Porque algo dentro deu um brilho, algo dentro mostrou uma possibilidade. E não é o glamour de chegar tudo pronto, não. A gente brinca que a relação delas, o primeiro ano que as pessoas falam que é o ano, é o primeiro ano é lua de mel, depois dá o problema, o delas foi ao contrário, o primeiro ano de inferno, porque onde tocava doía, tudo era trauma, tudo era problema, e elas foram melhorando. E a cada ano que passa, elas vão construindo mais, melhorando e se adaptando mais. Porque se elas estão cuidando das feridas, cada uma dentro de si, a chance de ser mais tranquila a vida é gigante. As possibilidades são imensas. E essa história está aqui sendo contada justamente para que você perceba que a chave está na sua mão, não está na mão do outro. Existem pessoas sim, elas estão aí. Nós que não enxergamos como uma forma mais maleável de se relacionar. A gente tem uma caixinha, acha que o relacionamento é isso e procura pessoas que entrem nessa caixinha. Fica difícil. A forma tem que ser maleável para a gente adaptar pessoas que tenham qualidades para a nossa vida. Tá bom, gente, ó. Beijo grande, fica com a gente, clica aqui, manda essa história para as pessoas que você acha que vale a pena e medita sobre a tua vida. Olha para você e veja o que tá aí dentro desse quadradinho que você pode mudar. Beijo grande e até o nosso próximo encontro.